Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Ana Paula, dentista de Campinas, esperando para entrar para conversar com a doutora Raquel Mesalira. Sejam bem-vindos. Obrigada, né? No sábado à noite, todo mundo aí. Obrigada mesmo. Eu acho que vocês vão gostar, vai ser um papo diferente. Tudo em ordem. Tudo bem com você? Tudo certinho. Eu queria primeiro te agradecer, né, de estar aqui com a gente e dividir o seu expertise que eu admiro tanto e participar num sábado à noite, como disse a doutora Edilson, é muito muita amor. amizade mesmo. Tem que É deixar muito amor, é muito saudável. amor. Mas, eu sou saudável. Mas assim, quando eu fui convidada, que eu queria agradecer muito, né, a Bessono de me convidar, da doutora Thaís Cruzara, que é presidente da Broge, me convidar para fazer essa, que eu acho que é a última live, então assim, e eu fiquei pensando, puxa vida, né? E é o sono na mulher, como é que eu vou fazer isso? Com quem que eu gostaria, né? Com quem eu teria o prazer de dividir esse tema e aí vai só ver você na cabeça, porque a gente trabalha junto há tantos anos já e a gente tem é, uma, uma linha de pensamento tão alinhada, né? E eu queria então começar a explicar para eles, né? Por que é isso, né? Então a doutora Raquel, ela é médica otorrino do Instituto de Otorrinolaringologia da Unicamp, né? É mestre pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da USP e é um dos maiores nomes no Brasil quando se diz respeito à otoneurologia e nos tratamentos de tontura e zumbido. E eu estou muito feliz de estar aqui, poder apresentar você e apresentar o seu trabalho para as pessoas e dizer um pouco, né? Queria que você me contasse um pouco, né? A gente, assim, acabaram de ter muitas lives do sono na mulher, como é que é a visão disso, mas eu acho que eu não sei, eu achei que eu assim, tive uma ideia feliz de falar, mas tem muita mulher que tem tontura, tem muita mulher que tem zumbido, tem muita mulher que tem vertigem. E qual é o papel do sono nisso, né? Que eu acho que é uma coisa que tem sido falado bem pouco, tem sido falado, tem começado a falar mais, mas também não tem muita coisa. A gente, quando foi estudar, não achou muita coisa, né, Raquel? Então, eu primeiro queria que você explicasse, porque a gente tem especialistas aqui, mas a gente tem também possíveis pacientes, público leigo, o que essa especialidade de otoneurologia dentro da otorrinolaringologia, para você poder explicar para a gente como é que você trabalha, o que é que você Boa olha. noite, Ana Paula. Boa noite a todos. E, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, né, por estar dividindo aqui essa live com você. Eu sei da importância que tem isso para você, o seu trabalho, né? Eu sei o quanto que essa live trabalha. Então, me sinto muito honrada de estar aqui dividindo isso com você. Eu sei que um tanto dessa divisão é pela amizade, mas também porque a gente é parceira de trabalho também, né? Então, muito obrigada. E eu gostaria de parabenizar também a Bessono pela iniciativa aí da Semana do Sono, porque é um tema bastante importante, não só dentro da otorrinolaringologia, mas da medicina geral, eu acho. Então, respondendo a sua primeira pergunta, a otoneurologia é uma sub-área, se eu posso chamar assim, dentro da otorrinolaringologia, que trata das doenças da orelha interna. Então, a orelha interna é o popular labirinto, então a otoneurologia cuida da tontura e de todos os distúrbios de equilíbrio, do zumbido e da perda auditiva. Existe uma interface da otoneurologia com várias outras áreas, por exemplo, a neurologia, a médica, a pediatria, no caso das crianças, a psiquiatria, uma interface bastante importante, e uma interface da otoneurologia com as outras áreas da saúde não médicas, então a odontologia, a psicologia, a fonoaudiologia, a fisioterapia.
Então, a otoneurologia é feita pelo otorrinolaringologista, dentro da otorrino, né? Para tratar desses problemas, tontura, sono e zumbido. Desculpa, tontura, zumbido e surdez, né? Sono, tá? Então, é isso aí que é o otoneuro. Tá, joia. Agora, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, porque a gente, quando está lendo a respeito vamos falar agora um pouquinho de tontura. Qual a diferença de A tontura e tontura vertigem? é um termo, digamos assim, mais amplo para se referir aos distúrbios de equilíbrio. Então, a tontura pode ser classificada como tontura rotatória, que é a vertigem, que ela é a mais comum do labirinto, tá? Olha só. E a vertigem é aquela sensação rotatória, né? Que o ambiente roda ou a pessoa roda. Essa é a vertigem. Existe a tontura tipo instabilidade, a tontura tipo flutuação, a tontura tipo desequilíbrio, né? Então, quando o paciente chega para a gente dizendo que ele tem tontura, a nossa primeira obrigação, digamos assim, é caracterizar essa tontura, porque se ele me fala que ele tem uma tontura que roda, uma sensação rotatória, eu vou pensar que ele pode ter, muito provavelmente, uma doença do labirinto. Tem algumas doenças neurológicas que também causam tontura tipo vertigem, por exemplo, algumas doenças cerebelares, um infarto agudo do cerebelo pode causar vertigem, mas dentro da otorrino, a vertigem ela é típica do labirinto. Então, eu já penso que eu estou diante de um quadro periférico, ou seja, da orelha. Ao passo que se ele me fala que ele tem uma sensação de instabilidade, por exemplo, que vem com escurecimento visual ou relacionado a alguma mudança postural, eu posso pensar que ele tem um quadro vascular, não necessariamente ligado ao labirinto, né? Ou se ele tem uma sensação de flutuação, sensação de cabeça vazia, isso pode acontecer nos quadros metabólicos ou neurológicos. Então, a gente precisa caracterizar a tontura para saber para direcionar mais ou menos a nossa investigação, tá? Então, tontura. Nossa, que interessante. Não imaginava que era. Que legal. E do mesmo jeito, né, quando a gente fala de zumbido, também tem dois tipos de zumbido, né, quando a gente classifica eles, né? Será que você podia falar um pouquinho disso? Porque eu assim, na minha visão, né, e eu acho que é a visão que a gente até já discutiu lá no Instituto, uma pessoa que tem zumbido obrigatoriamente tem que ir a um otorrino, porque a gente não sabe de onde vem esse zumbido, como que ele é, e aí eu queria que você explicasse um pouquinho, porque não, às vezes fica meio banalizado, é só um pitinho, não vai, não sei o que, é porque é da minha cervical, mas eu acho que eu queria que você deixasse um pouquinho claro a necessidade de fazer uma abordagem mais séria a Te respeito agradeço pela disso. pergunta, porque é um desafio para a gente isso, fazer, né, o paciente, muita gente entender que é preciso de um diagnóstico tanto para o zumbido quanto para a tontura, né? Porque tanto um quanto o outro são sintomas e eles podem ser sintomas de alguma doença grave, né? Mas pode ser que não. Mas às vezes a gente pode estar diante de um tumor, então, do sistema nervoso central. Então é importante a avaliação médica e depois o tratamento, esse é sempre multidisciplinar, nunca é só do médico, tá? Então a gente envolve o dentista, o físio, o fono, o psicólogo e outras especialidades. O tratamento é sempre multidisciplinar. Mas respondendo primeiro a sua primeira questão sobre a classificação do zumbido, existem várias que a gente pode utilizar. Por exemplo, tem aquela do zumbido objetivo, que é escutada pelo examinador. Então, a gente põe a orelha perto da orelha do paciente, a gente escuta o barulho. Ou Nossa, clique, ouve por mesmo? exemplo, você Olha pode que escutar, interessante. tá? E o zumbido subjetivo, que é aquele que só o paciente fala, que só ele que escuta. Então, ele fala que ele ouve um apito, um chiado dentro do ouvido. Existe uma outra, ela não é muito usada, essa classificação. Tem uma outra que classifica entre zumbido auditivo e para-auditivo. Então, para-auditivo é aquele que é gerado fora do ouvido. Então, por exemplo, entram os zumbidos tipo clique, as mioclonias, tá? E os zumbidos vasculares pulsáteis, que é a sensação da... Miocloínia é quando a musculatura do coisa fica estalando, fica do... contraindo, é isso, né? A musculatura A dos gente tem dois ossículos, né? músculos Não lá é isso? dentro da orelha média, que seguram os ossinhos e o tímpano, e eles ficam contraindo fazendo isso. Ó, tac, 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 Uhum. tac, 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 tac,
Olha, Então, o paciente fala que houve tipo um barulho de borboletinha batendo asa, o papel amassando, mas ele não acompanha a frequência cardíaca porque ele é muito mais rápido. Então, isso é mioclonia. É igual aquela mioclonia da pálpebra que a gente ah, tem. E ele é sei. intermitente e muitas vezes está associado ao estresse, ele pode estar associado também à exposição sonora. E normalmente não é uma coisa que incomoda. O paciente vem, porque ele não sabe o que está acontecendo, a gente explica, geralmente ele fica bem só com a explicação. Então, esse é o da mioclonia. E o outro que eu falei, que é o pulsátil, ele parece o coração batendo dentro do ouvido e ele acompanha a frequência cardíaca. Então, fica lá. Acompanha o pulso. Se o coração acelera, ele acelera também. Esse é de causa vascular. Olha, Pode ser uma dilatação de alguma artéria próxima ao ouvido, ou só uma turbulência de fluxo, nada sério. Mas também pode ser uma malformação arteriovenosa, um aneurisma. Então, precisa sempre ser investigado, tá? E tem os zumbidos que são os neurosensoriais, que eles estão presentes por causa de alteração na orelha interna mesmo. Então, são aqueles que vêm com perspectiva, são os zumbidos por exposição a ruído, por disfunções metabólicas, por isquemia. E o zumbido somatosensorial, que é esse relacionado à disfunção de ATM, a tensão da musculatura do pescoço, ele entra nessa classificação, tá? E tem uma outra classificação, que essa é a que eu gosto bastante, que classifica o zumbido por subgrupos. Então, são os zumbidos, elas se interpõem, entendeu? Então, o zumbido somatosensorial tem o subgrupo do zumbido metabólico, que aí entra o zumbido pelo diabetes, pelo hipotiroidismo, o zumbido de causa vascular, o zumbido por efeito colateral de medicação, e por aí vai, tá? entendi. Nossa, eu nem. E olha que a gente está junto faz tempo, eu não tinha ideia que era uma coisa tão ampla assim, né? Que no fim você acaba direcionando, obviamente, aqueles que o Quando dentista pode dar alguma contribuição, né? Que é aqueles que. Então, fala um pouquinho, que é aqueles que quando você nota a movimentação da o mandíbula, como é que paciente é? chega Explica com pra gente, por zumbido, favor. então eu tenho que perguntar nos dois ouvidos, no ouvido só, qual que é o tipo, há quanto tempo tem, porque como eu falei, é a anamnese que vai me direcionar para os exames, né? E todo zumbido precisa ser investigado, todo zumbido precisa ser investigado, independente dele não estar incomodando. A gente tem que investigar todos, porque né, tem que Isso é investigar importante todos, falar. porque pode não ser nada, pode ser um estresse, pode ser um bruxismo, mas pode ser um tumor no nervo auditivo, pode ser um tumor no sistema nervoso central, Sim. pode ser uma hipertensão intracraniana. Então, todos eles precisam ser investigados. E a investigação vai depender da história do paciente, do tipo de zumbido que ele tem. A mesma coisa se aplica para a tontura, tá? Então, quando que eu vou pensar que um zumbido é de causa somatosensorial? Quando ele pode ser unilateral ou bilateral, ele pode ser assimétrico, mas ele tem que vir com alguns sintomas somatosensorial junto. Ele vem junto com otalgia, ele é modular o movimento de abrir e fechar a boca. Então, o paciente fala: quando eu bocejo, meu zumbido aumenta. Ou quando eu mastigo, meu zumbido aumenta. E aí eles fazem aqueles movimentos com a mandíbula que você odeia, que eu vou ter que mostrar aqui, porque a gente está na live, né? Então, eles fazem assim. Não, quando eu faço assim, né? Que é a produção do queixo, o meu zumbido. E quando eu Super faço assim, funcional, é. também o meu zumbido aumenta ou diminui. Então, esses, não tem dúvida que eles são caminho para o dentista. Entendi. Que bacana. E, e eles vão, né? Interessante que eles vão assim super numa super expectativa e a gente acaba fazendo aí o que é a abordagem que o sono tem muito isso também, que é a abordagem multidisciplinar, né? Mas aí assim, como a nossa live também tem uma pegada de o sono na mulher, né? A questão da mulher, essas duas principais patologias que você me falou, né? Tanto a tontura quanto o zumbido. Como é que é a prevalência dela na mulher? E em qual faixa etária? Porque assim, eu quis entrar, quando me deram o tema, eu quis entrar com essas questões, mas porque a sensação que eu tenho, e eu estou te perguntando porque eu realmente não sei, mas dos pacientes que eu recebo e tudo mais, é que parece que tem uma preferência
de sexo e aí de gênero, né? E aí eu queria que você explicasse um Então, pouquinho eu para a vou passar gente. alguns dados da população brasileira, tá? Não é muito diferente da população mundial, mas eu acho que é a nossa realidade. A gente tem dois estudos que foram feitos com a população de São Paulo, que é uma população bastante representativa, né? E em 2013, foram dois epidemiológicos, um que estudou os pacientes com tontura e outro com zumbido, foi um estudo de prevalência, que foi feito pelo grupo de otoneurologia do HC de São Paulo, tá? O estudo foi coordenado pela doutora Roseli Bittar. E, então, esse estudo mostrou que a tontura acomete 42% da população de São Paulo. Então, ou seja, da população adulta, né? Então, como que eles fizeram? Eles foram lá, bateram de porta em porta, de uma sessão, né, de local, e perguntaram, você tem tontura? Sim ou não? Quem tinha tontura respondeu um questionário. Então, 42% da população adulta é muita É gente, muita né? coisa. Quase metade. Eu vou aproveitar e falar assim, ó, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem mandar no chat depois, porque a doutora Raquel está dando uma quantidade de informação maravilhosa aí, mas se ficar alguma dúvida, a gente vai responder depois. Pode, estão me falando para falar e eu falei, pronto. E aí, você sabe que, bom, continua, 42%, Da sei, cidade de de São tontura. Paulo, população adulta tem tontura. E realmente ela predominou no sexo feminino, tá? A população de 1,4 para 1, ou seja, é um pouquinho mais prevalente no sexo feminino. E predomina na idade entre 40 e 50 anos, e depois que é ali mais ou menos dos 42 aos 55 primeiro pico de incidência, e depois no idoso. E é bastante interessante essa faixa etária. É no começo do climatério e menopausa, então, Exatamente. né? Então aí a gente já faz um gancho que a mulher nessa fase, ela está no climatério, e aí bagunça tudo, né? A gente sabe o que acontece, E tá? bagunça o Então, sono é um também. link interessante aí da tontura do sono, porque Sim. isso, se dorme mal, tem tontura. Se tem tontura, dorme mal. Quem veio primeiro, né? O outro, né? Efeito Tostines, né? Essa prevalência, ela é bastante grande, né? E a maioria se a gente for pensar quem se incomoda mais com a tontura é a mulher, tá? Isso é dado do estudo. Não é? Tá. Porque tem isso também, né? Eu acho que é bacana você falar isso, né? Tanto para o zumbido quanto a tontura, e isso ficou muito claro uma vez numa aula que eu vi você dando. Tem o que a pessoa realmente ouve e o quanto ela realmente se incomoda, porque é uma coisa tão pessoal que tem gente que pode ser um zumbido altíssimo e não se incomoda, e tem outro que tem um zumbido baixinho. Fala um pouquinho sobre isso antes de falar do outro estudo, porque é um Então, gancho muito tanto para bacana isso a que você tontura falou quanto agora. para o zumbido, a prevalência é maior no sexo feminino, tá? E aqui não dá para a gente dizer que é maior no sexo feminino, porque a mulher vai mais no médico. É verdade, a mulher procura mais ajuda médica do que o homem. Isso é estatisticamente comprovado e nesse estudo também foi comprovado. Mas aqui não, isso não é dado de consultório, é dado de parto lógico. Então, realmente, Epidemiológico, né? a prevalência é maior no sexo feminino e o incômodo também no sexo feminino, tanto do zumbido quanto da tontura, tá? E aí, tá, para você ter uma Então, ideia, eu estou é. com o dado aqui só para não falar bobagem, existe uma interferência nas atividades diárias do zumbido em 18% das pessoas que têm zumbido e da tontura em 67%. Então, Porque da segurança, né? Então, insegurança, né? são dois sintomas que, além deles serem prevalentes, eles têm uma importância aí na qualidade de vida da pessoa e nas atividades diárias. E se a gente pegar o gancho disso com o sono, que é também os distúrbios de sono, eu acho que eles são muito prevalentes. A insônia é 42% a prevalência de insônia também, e a mulher também na fase da menopausa, ela é bem A gente acometida, tem piora, esse né? dado aqui do zumbido, da, do, de pacientes que têm zumbido,
praticamente metade deles referem a alguma alteração de sono, né? Seja em uma insônia inicial, seja alguma manutenção do sono, mas a grande maioria refere a dificuldade para pegar no sono, que eu acho que ali os zumbidos, né? Ai, sonetinho. Então, De o zumbido iniciação. fica incomodando e aí a pessoa tem dificuldade de dormir. E aí você acorda no meio da noite, por qualquer motivo. Deixa eu só fazer um parênteses. O zumbido não tem o poder de acordar as pessoas no meio da noite. O paciente fala assim, doutora Raquel, eu acordo por causa do Olha isso. zumbido. Não, o zumbido não é um despertador, ele não te acorda. Você acorda por qualquer motivo e aí você percebe o zumbido porque está no silêncio, tá? Mas olha só, daí a mulher, quando está na menopausa também, tem aquele, por causa dos hormônios, fragmenta mais o sono, porque a Hum? bexiga fica mais flaca, vai mais vezes ao banheiro, e aí começa a ouvir o E aí zumbido. E ela aí acorda fica. com Entendi. calor, aquela coisa toda lá da menopausa, transpirando, suando, tem que trocar o pijama e tal. E aí vai deitar, tá lá o zumbido. Ah, e não dorme. Então é uma interface do zumbido com sono muito grande. Então, faz parte da anamnese da gente, da avaliação do paciente. Se o paciente chega lá e fala que ele tem problema de zumbido, da mesma forma que eu pergunto se ele toma muito café, se ele toma muito doce, se faz atividade física, eu pergunto se ele dorme bem. Aí eles falam assim: ah, eu durmo. Tá, quantas horas você dorme por dia? Ah, eu durmo, sei lá, 8 horas por dia. Tá, mas o seu sono é reparador? Não adianta dormir 8 horas, né? Ter um sono de 8 horas, mas ele tem que ter um sono efetivo, porque se ele dorme na fase superficial do sono, ele não descansa. Se ele não cicla, né? Se não faz todas as fases do sono, não descansa, exatamente. Eu tô olhando aqui, sabe que eu fiquei curiosa da gente conversar agora, porque você lembra que eu comentei com você, né? Que teve, recentemente foi publicado a tradução e adaptação cultural daquele. Fala um pouquinho do questionário de zumbido, porque você falou que é mais para pesquisa e tudo mais, mas sabe que eu estava querendo olhar aqui? Se ele tem, se nesse questionário tem, você sabe, vou perguntar, se tem questões de sono nesse questionário os questionários Tem de vários zumbido, tem ou questionários, não? tá, para avaliação do paciente de zumbido. O mais comum deles, que acho que é esse que você está comentando, é o THI, que é o Tinnitus Handicap Inventory. É esse mesmo. É que eu vi as pesquisas, um outro trabalho para a gente fazer isso aqui, eu fiz dar uma estudada, parece que esse é o Usado. mais E usado em é o mais pesquisa, né, usado porque ele é um Raquel? questionário geral, porque ele vai ver o impacto do zumbido na qualidade da É esse pessoa, aqui mesmo. tá? É bacana porque você pode Sim, aplicar na primeira consulta, depois você faz o tratamento e depois você aplica de novo no IU. aplica de Só novo. que É. é uma coisa muito louca lidar com zumbido, porque às vezes o paciente volta e fala assim: ah, eu tô ótimo, eu melhorei super com o tratamento. Aí você vai aplicar o THI e o índice tá maior. Você fala, ué, né? Para você ver como é objetivo o sintoma É, e o incômodo varia muito do dia para o dia, né? Tá? Então, é quando isso que a é gente aplica importante, né? o questionário, é importante a gente aplicar, o profissional aplicar, né? Não responder sozinho, a Olha, gente tem que aplicar. não é diferente de outros, né? Diferente de outros Tem que que são ficar junto, porque às auto-aplicáveis, vezes ele não entendi. sabe, ele confunde, só que a gente também não pode induzir a resposta, tá? E quando a gente aplica, É. a gente vê se ele está respondendo direito ou não, né? Se pode confiar ou não, se tem um feeling para saber se ele está sendo, se ele está conseguindo captar, Uhum, tá? PHI avalia uhum, aspecto uhum. emocional, aspecto funcional relacionado ao zumbido. E existe um outro questionário que avalia o índice de, acho que é índice de impacto de sono. Esse eu não tenho muita experiência com ele, mas o pessoal que trabalha com zumbido e distúrbio de sono, insônia, aplica os dois, o THI e esse outro. Eu E vi aí, no artigo. Tem o Pittsburgh também, que se eu não me engano, tem que é no trabalho que eu li era o Pittsburgh de sono, de qualidade de sono também, que eles aplicam, deve com ser os isso, né? dois, Daí eles juntam peraí os que eu dois, já não é te isso? falo esse daí. Eu sou muito fã de questionário, porque além de ser meu trabalho de doutorado, eu acho que é uma maneira da gente tentar
captar a percepção do paciente, que é o que você falou, né? Porque, assim, todo tratamento tem eficácia, eficiência e efetividade. Efetividade, na verdade, é o que o paciente te reporta. E se você não consegue, de alguma forma, mensurar isso, é o que você falou, né? Às vezes você acha que você. E o negócio assim, é muito doido, porque você tem lá todos os scores, todos os trabalhos, mas Muito tem uma variação interpessoal grande. muito Ó, o grande também. questionário do sono chama Índice de Severidade da Insônia. Esse que usa Ah, junto com o tá, o de PHI, tá? insônia. E aí eles qual o Hum. paciente que tem o zumbido relacionado com a insônia para poder tratar. Ou seja, é uma forma subjetiva, tá? Na prática, a gente usa mais a anamnese mesmo. Você conversa. Eu É isso acho que é que os importante você falar. questionários são importantes, eles são, para você ter uma avaliação um pouco mais objetiva, embora eles também sejam objetivos, né? Então, eles são para pesquisa, ou se você quer ter Sim, um número aí, alguma coisa para seguir o paciente. Mas eu acho que no dia a dia de quem está lá no consultório, que não está ligado à pesquisa, não tem que prestar um relatório formal, uma coisa que eu acho que é o da grande maioria das pessoas, né? sim, E muita gente atende por convênio, as consultas são curtas, não dá tempo. Aí, às são vezes, curtas. é hora, É. no mínimo, sabe? Então, a anamnese, eu acho que é o mais importante em termos práticos mesmo. Você conversa com o paciente, você pergunta para ele vai te contar. Quando você dorme bem, se você tem um sono que descansa, você se sente melhor, seu zumbido fica mais baixo no outro dia, né? Então, muito paciente fala Bacana assim isso. para mim: eu dormia super bem, eu não tinha zumbido, agora meu sono tá ruim, eu relaciono com o início do zumbido. Tá, o que aconteceu que o seu sono ficou ruim? Eu tô com um filho pequeno em casa, um exemplo, né? E é uma situação muito difícil, porque como é que ele vai ter um sono de criança Vai fazer o quê, pequena em né? casa, né? Então, são situações que a gente tem que lidar, mas muitas vezes faz do nosso controle. Então, a gente tem que acolher o paciente e É, dar alternativa para ele. Plano B. sim. Mas aí você falou uma coisa interessante agora que eu achei bacana da gente explorar, né? Porque quando a gente trabalha com pesquisa e tudo mais, é muito delicado você falar de relação causal, né? Então, assim, eu na minha área, o que eu fico confortável de falar para o paciente é o seguinte, ó, a cárie acontece quando você tem o hospedeiro, você tem a dieta rica em açúcar, você tem a microbiota e você tem o tempo. Mas você consegue dizer, se não tiver um desses quatro, você não tem a cárie. Agora, quando você fala de tontura e zumbido, a gente não consegue falar de associação, a gente não consegue falar de relação causal, né? Ou a gente consegue, tirando os periódicos ou então os tumorais, essas coisas, a gente consegue falar muito mais em associações, não é isso? E aí você já pegou casos de, por exemplo, uma mulher menopausada que não tinha queixa alguma, e aí, pelo fato de ter começado a menopausa, ela começou. E aí, a única associação. Porque daí também fica difícil, né? Porque tem a questão hormonal. Hormônio, ou a falta ou, também dá zumbido? Como que é isso, Rafa? Tanto para a tontura quanto para o zumbido, o nosso grande desafio é buscar a causa de um de outro. Por que que o paciente tem? E geralmente tem várias causas, eles não são unifatorial, eles são multifatoriais, né? E o desafio é saber quais são as causas. E às vezes eu não consigo detectar todas na primeira, na segunda consulta, às vezes nem o paciente sabe, né? Então ele não traz informação, a gente não consegue. Sim. Mas enfim, as causas são muitas e elas coexistem. E então, só para ter um exemplo, né? A gente tem as causas metabólicas, diabetes ou hipoglicemia, hipotiroidismo, alteração de colesterol, alteração de cortisol e por aí vai. Tudo isso afeta o funcionamento da orelha interna e afeta o funcionamento das vias, tanto auditivas quanto vestibulares centrais, né? As causas hormonais, como a menopausa, a gente vê muito no climatério, naquela fase de flutuação hormonal, que o zumbido aparece, a tontura aparece, ou piora, né? Já tinha e piora. Ou estava compensado e aí descompensa. Outros fatores, os musculares e os somatosensoriais, tanto para zumbido quanto para tontura, as causas cervicais são muito comuns hoje em dia. Não precisa ter lesão
sim, Celular, né? né? Celular. Tanto aqui, a pessoa fica no celular aqui escrevendo, ou fica diante do computador. Na pandemia aumentou muito a causa cervical por causa nem sempre Olha, o ambiente de trabalho em casa estava adequado, né? Porque improvisou com mesa, às vezes não estava na altura certa. Então, aumentou muito a incidência de tontura e de zumbido de origem cervical na pandemia. Os bruxismos, as disfunções de articulação temporomandibular também são causas tanto de zumbido quanto de tontura. E grande, olha. a nossa grande vilã, digamos assim, que ela está em todas, no meu dia a dia, é a migrânia, a enxaqueca. Né? A enxaqueca é uma Ah, causa muito olha só. comum de tontura e de zumbido. Ela é muito mais comum na mulher. A enxaqueca vem desde a infância, né? E ela permanece pela vida toda, praticamente. Ela melhora depois da menopausa, mas não necessariamente ela some. E ela é muito comum. Ela é assim, no meu dia a dia, eu acho que é a maior causadora de tontura para mim, no meu Olha. consultório, no meu dia a dia. Tudo bem que a não é viciada, né? Uhum. Mas é, Não é porque é você já uma é. população de Entendi. tontura. Eu Uhum. atendo muito, De tontura. eu Você atendo só tontura tem. É, e zumbido muito entendi. mais do que os outros colegas. E a colega meu neurologista esses Uhum. dias falou assim para mim: Nossa, Raquel, o pessoal da neurologia precisa se cuidar porque você está ficando expert em enxaqueca. Eu falei, também é só isso que eu vejo, né? Que E, chega, então, né? a incidência é muito grande, e aí a gente faz outro gancho com as causas hormonais, porque a flutuação hormonal na mulher é uma das causas para enxaqueca, tanto que a mulher tem piora da tontura ou piora da dor de Olha. cabeça no período pré-menstrual, isso é super comum, né? A pessoa já antes de menstruar tem dor de cabeça, e nesse momento vem a tontura, vem a sensação de ouvido tampado e vem o zumbido, né? E aqui, mais uma vez, a gente faz o gancho com sono, porque sempre que a gente fala em enxaqueca, a gente fala em gatilho. A enxaqueca vem porque assim, a pessoa tem que ter uma predisposição genética para ter enxaqueca, mas as crises são desencadeadas por alguma coisa, ou porque não se alimentou adequadamente, ou porque passou um estresse, ou porque dormiu mal, ficou com o pescoço tenso, desencadeou a dor de cabeça, ou porque não dormiu bem, né? Então, o sono é um dos É. principais gatilhos para enxaqueca. E aí tem a crise de enxaqueca, tem a tontura, piora o zumbido, tá? Então, mais um gancho importante do sono dentro da otoneurologia. Que bacana. E aí a gente podia fazer um gancho de como é que, né, como é que o sono ajudaria, né? Qual é o papel do sono? A gente estava conversando aqui antes, né, preparando aqui, e eu achei muito interessante, porque assim, a literatura mostra que na idade de 50 anos, né, a gente já perdeu muita das células ciliadas, não é isso, Kel? Explica um pouquinho. Existe um envelhecimento de toda a orelha interna e tudo mais. E por que que, se é assim, né, seria para todo mundo ter zumbido, ou então assim, ouvir alguma coisa, ou então, por que tem gente que tem, por que que tem gente que não tem? Como é que funciona? E o sono, ele tem um papel especial aí. Vamos, Então, explica para gente, por da favor. mesma forma que tem o envelhecimento das células do olho, né, que eu explico para o paciente, que precisa usar óculos, tem o Que legal. envelhecimento das células do ouvido, e tem o envelhecimento das células da pele, né, a gente fica enrugada, cai tudo, e por aí vai. É, Ai, que né? tristeza. Então, só que isso é também determinado geneticamente. Tem paciente que já tem perda auditiva aos 50 anos e tem paciente que com 70 anos, 80 anos tem uma audiometria normal, ou muito próximo do normal. Então, esse envelhecimento das células, ele é determinado geneticamente também, tá? E a gente sabe que pessoas que levam uma vida saudável em termos de alimentação, em termos de qualidade de sono, controle de estresse, prática de atividade física, tem uma melhora também da função da orelha interna. Da mesma forma que a pessoa tem uma pele melhor, tem um tônus muscular melhor, tem um físico melhor, por dentro também.
né? Então tem cardíaca, melhor funcionamento do coração, o cérebro fica mais ativo e o ouvido também funciona melhor, tá? Então, existe um fator genético, mas também existe um fator ambiental, digamos assim, tá? Então, fica exposta a ruído a vida inteira, ou que fuma, que consome muito açúcar, muita cafeína, tem um sofrimento maior do ouvido, digamos assim, do que uma pessoa que tem um hábito mais saudável. Nossa, a cafeína também ajuda nisso? Então, eu não sabia. Olha só. E aí assim, vamos falar um pouquinho da modulação? Que eu falei a respeito do que o sono acaba agindo no sistema de abafamento do zumbido, e você fala, eu tenho outro nome, eu chamo de uma outra forma, mas como é que... Me explica pra gente aí, como é que o sono poderia, então, ajudar na questão de quem tem zumbido, né, nas áreas do cérebro que faz que você não perceba tanto ele. De novo, falando do nível de incômodo então, da o nível de pessoa. incômodo é muito variável e ele é muito pessoal. Então, a gente tem... É muito difícil mensurar a intensidade do zumbido. Existe um exame que chama acufenometria, que a gente tem uma ideia da intensidade dele, né? E às vezes o paciente tem um zumbido que tem uma intensidade baixa e ele tem um super incômodo. E o contrário também, uma intensidade maior e ele não se incomoda. Então, o que que acontece? O zumbido é gerado, na grande maioria das vezes, pensando no zumbido auditivo, ele é gerado aqui no ouvido por uma alteração da função da célula do ouvido, é o início dele. Ou ele é gerado aqui por uma disfunção de ATM, por exemplo, né? Então, o som, eu falo que ele é gerado aqui fora, ele é gerado na periferia, mas ele é percebido pelas áreas centrais de percepção que estão lá dentro do cérebro, né? A gente tem uma região lá do cérebro que faz a gente perceber o zumbido. Da mesma forma que a gente tem uma área do cérebro que faz a gente perceber a visão. E essa área do cérebro também tem um sistema que é ligado com as emoções, que é o sistema límbico. E tem um outro sistema, uma área ali, que é o sistema nervoso autônomo, que é relacionado com as reações, ataque cardíaco, sudorese, diarreia, abdominal, vômito. Então, tudo depende da ativação dessas áreas. Então, por exemplo, eu posso ter um zumbido alto e estou aqui convivendo com ele e não está me incomodando. E um colega pode ter um zumbido baixinho, mas ele está taquicárdico, suando, pálido, com dor de barriga, né? E com medo, achando que ele está com tumor no cérebro, que ele vai ficar surdo, etc e tal. Então, tudo depende da forma como a pessoa lida com esse zumbido. Porque se é uma pessoa que é mais tranquila, normalmente ela vai ter um incômodo menor com o zumbido. Agora, aí entra a questão da personalidade da pessoa. Assim, uma pessoa que é mais ansiosa, que ela já é ansiosa, ela tem uma tendência a ter uma maior percepção do zumbido. Ou seja, ele já é ansioso por algum motivo, e aí o zumbido vai piorar a ansiedade dele e ele vai perceber mais o zumbido porque ele ativou essas áreas de percepção no cérebro, tá? É como se ligasse uma chavinha ali, ele passou a perceber. E existe uma relação muito nítida do sono com a ansiedade. Então, a pessoa que tem ansiedade, o ansioso ou depressivo também, ele pode ter aí, tem uma ligação com o distúrbio de sono, então, com a insônia, com qualquer problema de sono. E aí, se ele é ansioso, ele dorme mal. Aí piora a ansiedade. Ou ele é ansioso, ele dorme mal, piora o zumbido. E, por outro lado, a falta de sono também piora a ansiedade, piora a depressão. E aí pode piorar o zumbido. Então, existe um ciclo aí que a gente tem que encaixar ansiedade, zumbido e sono. E eles ficam girando ali. Primeiro, é difícil a gente saber, a gente tem que conversar com o paciente. Então, assim, por exemplo, ele não tinha distúrbio de sono, ele não tinha ansiedade. Aí ele fez lá uma surdez, estava tudo bem na vida dele. Ele fez uma surdez súbita, perdeu subitamente a audição, começou com aquele zumbido. Não conseguiu tratar, né? O tratamento não teve sucesso. Ele ficou muito incomodado com aquele zumbido e desencadeou um quadro de ansiedade. E aí ele passou a dormir mal. Aí ele dorme mal, piora o zumbido, e por aí vai, tá?
E tem o outro lado, aquele paciente que é ansioso, ele tem, né, ansiedade, e no meio do processo todo de ansiedade, ele desenvolveu um zumbido, não necessariamente por uma lesão auditiva. Esse zumbido pode ter sido gerado por uma alteração dos mecanismos centrais, por exemplo, causado pela ansiedade. E se ele dorme mal, isso vai se perpetuar. Então, existe essa relação, é muito nítida. Tá? E a mesma coisa acontece para a tontura. A sua conexão está um pouquinho falha, mas deu para entender o que você falou. Eu vou só então aqui, para a gente ir encerrando, que a gente ainda tivemos 5 minutos Tá. de canja aqui, fazer um link bem bacana, assim, com a importância, então, da higiene do sono, né? Porque você falou do café, você falou da ansiedade, você falou do exercício, você falou de comer bem, de dormir bem, de fazer todo um processo que a gente sempre trabalha com sono, toda a equipe multidisciplinar, acho que do médico até o nutricionista e todos os outros membros da equipe, a gente tem um pensamento muito focado nisso, de que a pessoa precisa saber o que ela precisa fazer para dormir bem, né? E as psicólogas têm um trabalho muito interessante de terapia cognitivo-comportamental para insônia, que é muito bacana também, né? Que você ensina a pessoa a dormir. E eu acho que deve ser bárbaro para quem tem zumbido, porque trabalha toda a parte de você diminuir a percepção do próprio zumbido, né? Eu acho que você fica focado em outra coisa, porque eu imagino que ajude, né? Você tirar o foco em cima daquilo. E aquele trabalho que a gente viu juntas, né? Então, assim, era uma coisa bacana da gente pensar até de sugerir, né? Para que tem bastante gente aqui na live, eu até queria agradecer de novo. Existe uma higiene do sono, que no fundo, se a gente prestar atenção, né? Tem algumas coisas que são intuitivas, que a doutora Raquel comentou, e tem outras que não são muito, né? Por exemplo, não ficar com o celular até tarde. A gente acha, não, mas eu só estou olhando o Instagram, né? Hoje a gente quer que eles ficam, né? Porque a gente está aqui. Mas assim, é bacana a gente lembrar, né, para o paciente que tem muita coisa que ele pode fazer para ele melhorar também, né? Por exemplo, só ir para a cama quando ele está com sono. Não deitar, sentar com sono e ficar lendo, assistindo televisão, rolando na cama. Procurar, né, o ambiente agradável, tanto em termos de temperatura, e luminosidade. Isso é muito importante. Né? Então, eu faço com meus pacientes. Liga um somzinho ambiente no quarto bem gostoso antes de você ir dormir. Quando você está com sono, você vai deitar, pode deixar aquele somzinho ligado, uma fontinha de água, uma música baixinha, um som que for agradável. Põe lá um cheirinho na cama, né? Sei lá, uma sei lá. Sensacional. Uma lavanda, né? Lavanda, que nem a cor da camiseta. Um chazinho, né? Um chá preto, né? Um chazinho de ervador, pila para não, e se tiver frio, deixa uma cobertinha. Enfim, o ambiente do sono tem que ser agradável. Evitar consumir cafeína depois das 3 horas da tarde, para não ficar muito estimulado. Procurar não mexer no celular, não ficar na televisão, não ligar o computador na cama. Esse tipo de coisa. A higiene do sono, exatamente. Qualquer tipo de problema, né? Não só. Isso. O Kel, infelizmente está uma delícia, mas a gente tem que encerrar. Eu queria só falar que a doutora Raquel escreveu um livro sobre zumbido. Depois, se alguém quiser, é só procurar o nome dela, que é um livro sensacional. Você vê, é uma delícia conversar com ela a respeito disso. Agradecer novamente, agradecer as pessoas que estiveram com a gente aqui nesse sábado à noite, né? E te deixar um grande abraço, abraço a todos. Imagina. Obrigada a você pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, parabéns aí para o pessoal do sono por essa semana. Parabéns mesmo. Obrigada a todos por participarem. Obrigada, querida. Um beijo, boa noite para todo mundo. Viu? Tchau. Tchau.